Boas-vindas, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Masterclass Use Sua Voz da Filhos no Currículo. Esse é um espaço criado pela consultoria para que a gente troque boas práticas, para que a gente aprenda com outras histórias inspiradoras, empresas inspiradoras, como é criar na prática um ambiente de trabalho que acolha a parentalidade. Essa é a missão e a razão de existir da Filhos no Currículo, sendo parceiro de parentalidade das organizações na criação de um ambiente de trabalho pró-família, onde filhos e carreira possam coexistir de maneira construtiva e sustentável na vida das suas pessoas, a partir de programas de parentalidade, ações de sensibilização, trilhas de conhecimento. A gente ajuda tanto pais, mães, quanto lideranças e pessoas que cuidam da pauta da diversidade dentro das suas organizações a criarem um ambiente realmente que acolha filhos como potência e não barreira na vida de suas pessoas. Sejam todos e todas muito bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Michele, eu sou CEO e uma das fundadoras da consultoria Filhos no Currículo. E hoje, na nossa Masterclass, a gente está aqui juntos para conversar de uma pauta super importante e fundamental quando a gente fala de parentalidade, que é o tema da licença parental estendida. Licença familiar, na conversa ela migrou muito de licença maternidade e paternidade para licença familiar. E eu trago aqui hoje o case de uma empresa que eu tanto admiro e acompanho já faz muito tempo, que traz esse assunto para a pauta de uma maneira muito sustentada, que é a Diageo. Eu estou aqui hoje com o Vinícius Bretz, que é gerente de RH e que cuida da agenda de diversidade e inclusão dentro da Diageo, e com o Hector Souza, que é gerente de vendas regional e pai do Francisco, que vão aqui compartilhar a tela comigo para a gente conversar um pouquinho mais sobre as experiências, tanto do ponto de vista de quem implementa a licença, como também do ponto de vista de quem usufrui da licença parental. Eu vou começar aqui só me autodescrevendo, né, para passar a palavra para vocês, meninos. Eu sou uma mulher branca, estou sentada aqui na sala da minha casa, tenho cabelos ruivos, estou usando um brinco amarelo, o amarelo sempre está aqui com a gente em todos os eventos da Filhos, de alguma forma. Atrás de mim tem um quadro bastante colorido, uma estante com alguns livros e objetos, e estou usando um óculos também, modelo gatinho. Vou passar a palavra aqui para o Vini e para o Hector, para eles se apresentarem, fazerem aí uma palavra inicial para contar um pouquinho sobre qual o papel deles nessa pauta de hoje e se autodescreverem também. Sejam bem-vindos. Obrigado, Michele. Bem-vindos a todos e a todas aqui hoje no evento. Meu nome é Vinícius, né? Eu sou um homem branco, de olhos verdes e cabelos e barbas loiras. Estou usando um headset, né, estilo headset mesmo, com microfone, usando uma camisa preta, com o logo da Diageo ser mais laranja na altura do meu coração, aqui do meu peito. Atrás de mim tem um fundo branco, que é a parede do meu escritório, com um quadro quebra-cabeça do Mapa Mundi. E eu estou aqui hoje super feliz de poder falar dessa experiência que a gente completa 3 anos, né, de licença familiar, e a gente vai poder contar para vocês como que está sendo essa história aqui na Diageo. Eu acho que a gente tem essa experiência meio que única de poder contar, né, já pais que saíram e já voltaram e já estão com filhos aí de 1, 2 anos de idade. Então a gente tem aí um elemento que é realmente único, eu tenho certeza que vai ser muito gostoso aqui hoje. Obrigada, Vini. Hector, seja bem-vindo. Perfeito, obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade. Bom, eu sou o Hector, também sou um homem branco, cabelo e barba castanhos escuros, estou aqui com a camiseta azul, estou aqui também na sala aqui da minha casa, com um bar aqui no fundo com as marcas que eu tanto amo, né, que são as marcas da companhia, e atuo hoje como gerente regional de vendas da Diageo e sou fruto, né, assim como diversas outras pessoas, de um benefício que é extremamente relevante para a companhia, que é a licença familiar. E também vou contar um pouco da história, né, de como é que isso funciona e um pouco de como é que foi a minha experiência com esse benefício. Muito obrigada, gente. Acho que vale, antes da gente passar aqui a palavra para conhecer um pouco mais da história de vocês, eu agradecer especialmente o apoio institucional do Movimento Mulher 360, que está aqui com a gente, não só nesse evento, mas em vários outros. Margarete, fica meu agradecimento especial por acreditar nessa pauta, por nos apoiar, e também a Diageo, que topou compartilhar conhecimento. Eu acho que isso é um exemplo prático de give back, né, de uma empresa que está aqui de coração aberto para contar como aprendeu e poder inspirar outras organizações. E é importante também frisar, gente, que a gente está aqui reunidos no dia 29 de julho,
de 2022, se aproximando quase na entrada de um mês que tipicamente é conhecido como o mês da paternidade, né, onde se fala sobre o tema da paternidade nas empresas por conta da comemoração dos meses dos pais. E eu quero muito trazer para esse papo de hoje esse viés, né? Como é que a gente faz para engajar figuras parentais masculinas ao usufruto da licença parental familiar, né? Por isso que a gente está aqui nesse momento falando sobre essa pauta e eu gostaria muito de trazer esse tema para a conversa. E começando por esse assunto, tem alguns dados e pesquisas que contradizem um pouco com essa pauta super pioneira que a gente trouxe aqui, mas que a gente precisa falar, porque representa o nosso país e o nosso Brasil como um todo, né? A gente vive num país que muitos pais, a maioria desses pais, quer, sim, estar presente e ser participativo na criação dos seus filhos. É importante a gente frisar isso. Isso é um desejo de 82% dos pais, segundo uma pesquisa do Instituto Promundo, que, dentre essas pessoas, eles afirmam que fariam de tudo para serem mais envolvidos nos cuidados do seu recém-nascido. Por outro lado, né, contradizendo essa vontade, a gente mora num país onde nem 68% dos homens tiram a licença mínima de 5 dias, né? E quando a gente dá um zoom in nessa informação e tenta entender um pouco a realidade das empresas que oferecem licença estendida, que no caso das mulheres é uma licença de mais aproximadamente 60 dias, e no caso dos homens de 5 para 20 dias, a gente tem uma realidade de só 13% das empresas brasileiras oferecendo esse tipo de benefício, ou seja, aderindo ao programa Empresa Cidadã, né? Então, eu faço essa pausa e começo com esses números para a gente entender que a realidade do país, ela ainda está um passo atrás, né? E por isso a gente traz uma empresa extremamente pioneira, que é o caso da Diageo, que já conversa nessa pauta como uma pauta da família, né? Que traz uma licença familiar comum a qualquer figura parental, né? Mas é importante a gente frisar que a gente está aqui conversando do outro lado da tela com empresas e pessoas que talvez vivem uma situação, uma realidade que ainda precisa de uma jornada a ser caminhada. Então, acho que vale a gente começar por esse parênteses. E eu queria muito ouvir, Hector, de você, para a gente começar aqui, falar um pouco da licença, mas primeiro, assim, contar um pouco da sua trajetória, né? Me chama muita atenção a maneira como a paternidade chegou na sua vida, né? O fato de você também ter coberto algumas pessoas durante licenças. Conta pra gente um pouco, para a gente começar. Qual que é a história do Hector? Como chega a paternidade na sua vida trabalhando na Diageo? Conto sim, Michele. Bom, basicamente, na verdade, quando a Diageo anunciou o benefício, né, da licença, de uma maneira geral, né, toda a população da companhia achou o benefício o máximo, né? Falou, cara, que bacana, que legal, 6 meses, uma oportunidade única de se conectar, né, com os filhos, com as filhas e tudo mais. E, ao mesmo tempo, surgiu uma dúvida inerente de, como é que a gente vai fazer para que o negócio, né, suporte 6 meses, né, a saída de posições, muitas vezes, né, posições estratégicas ali. E aí, algum tempo depois, eu já fui fruto um pouco do benefício dessa licença de maneira até indireta, né, porque eu fui convidado para substituir o gerente regional da minha atual posição, né, que ocupava a minha atual posição, da licença dele, para cobrir a licença dele. Estava no meu plano de desenvolvimento, no meu plano de carreira, ir para a área comercial, né? E aí, quando eu recebi a ligação com esse convite de que eu poderia passar 6 meses numa cadeira com um nível até maior do que a minha, aprendendo, contribuindo, vivendo, tendo todas as experiências, né, super conectadas com o meu plano de carreira, eu achei isso um máximo. Eu falei assim, cara, que experiência bacana. E aí eu vivi, depois eu posso contar um pouco demais, mas o quanto foi um divisor de águas da minha carreira ter passado por essa operação, ter tido essa oportunidade. Depois disso, depois de tudo que eu aprendi e vivi, eu ainda solicitei para a empresa que eu não gostaria de voltar para a minha posição atual, mas que eu queria uma posição em uma outra área, também na parte comercial. A Diageo conseguiu viabilizar isso também, né? Então eu fui para essa segunda posição como um pedido de desenvolvimento meu, passei mais um tempo lá, e aí, uma vez que eu comuniquei à companhia de que eu seria pai, né, pouco tempo depois, surgiu uma oportunidade de participar do processo seletivo para essa cadeira que até então eu tinha coberto um ano antes. Mesmo sabendo de que eu estava há 2 meses de sair de licença e que eu ficaria 6 meses afastado da posição, em nenhum momento isso foi um impeditivo e eu não senti de forma alguma que o fato de eu estar para sair 2 meses depois impactou em nada o processo seletivo pelo qual participei.
E aí soube, né? Tive a resposta positiva, que eu tinha sido que eu passei, que eu aprovei. Então eu saí já da licença com essa excelente notícia e pude retornar também sem nenhum tipo de pressão ou preocupação de como isso ocorreria. Pelo contrário, né? Foi recebido de braços abertos. Estou hoje sentado na cadeira super feliz e contente. Acho que é um pouco de um resumo. Nossa, Hector, que legal te ouvir, assim, como a experiência da paternidade, mesmo antes dela chegar para você, ela foi um impulsionador da sua carreira, né? Sem dúvida. E a gente nem chegou a conversar disso antes na nossa preparação aqui, mas eu compartilho dessa história contigo também. Eu na minha trajetória profissional, eu substituí uma licença maternidade, eu na época trabalhava na Sony, e eu me mudei para Londres para substituir uma pessoa que estava de licença por um ano. Substituindo uma licença. Então, a maternidade também chegou na minha vida antes dos meus filhos. E realmente eu entendo muito o seu ponto de vista. Muito legal, prazer, muito bom estar contigo. Vini, conta pra gente como é a licença da Diageo e principalmente, quais foram os desafios da implementação, né, do ponto de vista realmente de impeditivos nesse processo de implementação? Tá. Bom, acho que um disclaimer rápido, assim, para todo mundo, né, tirar algumas dúvidas rápidas sobre a licença, né? Uma licença que o pai pode tirar, ou a mãe, durante 6 meses, né? Isso é garantido, para todos os tipos de casais, em casais homoafetivos e casos de adoção também. E é uma licença que, no caso dos pais, por exemplo, ele pode tirar durante o primeiro ano do filho. Então, ele pode tirar 20 dias no início, depois tirar 5 meses e 10 dias, mas em muitas situações, em muitas composições familiares, isso é interessante até financeiramente falando, dado que você vai ter um tempo maior, e é muito legal também, às vezes o pai ele fica integralmente com a criança, porque a mãe já volta a trabalhar, tem essa possibilidade também. Na pandemia, por exemplo, os dois saíram juntos, isso foi um benefício, sabe, impossível de calcular, né, a possibilidade de ter os dois ali, dado uma situação de total isolamento social. E, enfim, mais para frente a gente pode falar um pouco de detalhes da política, mas eu quero falar do que é mais difícil mesmo, é a implementação dela, né? E aí tem um medo enorme das empresas de como que vai ser, como que isso vai acontecer. Eu já dou um spoiler, a gente está 3 anos com ela e só tem benefício, né? A empresa não só do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de resultado, vem crescendo cada vez mais, né? E ela também mostra como que essas duas pautas andam juntas. Mas antes de entrar nessa, eu sempre gosto de falar que a gente está falando de um Brasil, de um país, e quase todos os países do mundo, que vive uma estrutura que tem uma lei sexista, né, assim, ou seja, a estrutura legislativa do país é sexista. A divisão sexual do trabalho determina por lei que o homem vai produzir e sair de casa e a mulher vai reproduzir e ficar em casa. É lei, é assim que a gente é determinado. Então, falando do jeito que a gente está aqui hoje, parece uma coisa pitoresca, né? A gente está falando dessa situação. Então, quem que vai quebrar esse modelo? É claro que há uma luta e há uma busca para trazer leis mais progressistas, mas a tendência começa com empresas que já abrem mão, né, dessa lei sexista e vai quebrar vai criar uma ruptura com esse modelo. Então, quando a Diageo lança 6 meses, ela iguala os direitos e deveres ali dos dois, dos pais e das mães, independente de qual é o modelo do casal. E naquele momento, quando ela faz isso, ela elimina um bias enorme na contratação. Eu gosto de falar disso porque a representatividade feminina dentro das empresas está muito conectada com a aderência da licença familiar e de como ela pode ser ou não um impeditivo ou um desafio. Então, quando eu elimino imediatamente, né, aquela pessoa que vai participar de um processo seletivo, é uma mulher cujo estereótipo é de uma mulher que está no período de engravidar, por exemplo, então eu evito contratá-la por causa disso, quando eu dou a licença de 6 meses, isso acaba. Né? Eu até brinco que o período fértil aí dos homens é maior. Então, se for fazer uma visão de equidade, os homens que vão estar mais numa situação de não vou contratar homens, vou contratar só mulheres, né? Enfim. Mas, então, esse é um primeiro ponto. E aí, ao passo que a empresa vai aumentando a sua representatividade feminina, menos impactante, digamos assim, ou negativamente impactante seria eu lançar uma política para os homens, porque eu tenho uma quantidade de mulheres alta na empresa. Então, a Diageo já tinha chegado em 2019 na casa de 38% de representatividade feminina, e a alta liderança já era 50%. Hoje a gente já está aí na casa de
para vocês verem como que continuou crescendo, né? De 2019 para agora, a gente já está com 48%, 46% de representatividade feminina, e a gente tem mais de 60% de mulheres na alta liderança, né? A gente tem uma presidente mulher também. O nosso desafio é trazer interseccionalidade, porque a gente ainda tem um grupo muito branco e a gente está buscando pessoas negras principalmente. Mas quando eu falo de gênero, eu já consigo, eu costumo falar que isso é um gatilho, né? Primeiro você chega numa equidade, né, maior, numa igualdade maior de gênero, depois você talvez pode lançar uma política de licença. Então, isso que já é um desafio para as empresas e eu falo que esse é o primeiro deles. O segundo, que é o financeiro, eu falo que é um mito, Michele. É um mito, assim, porque as empresas que já avançaram com uma representatividade feminina, aí sim ela vai olhar para a licença como uma possibilidade, e ela não vai substituir o Hector, por exemplo, com o caso do Hector, que é um gerente, diretamente para um outro gerente. Pode ser que isso aconteça, mas se ela for esperta, e todas as empresas têm aí políticas de talento, ela pode criar um programa, como a gente criou, que a gente chama de programa de substituição, onde que eu vou favorecer os talentos internos, que vão substituindo, no final eu vou contratar um analista, alguém da operação, uma coordenação talvez, e o custo é muito baixo. É claro que, do ponto de vista operacional, algumas empresas vão ter algumas dificuldades maiores, né? A gente já conversou com empresas que é muito descentralizada, como bancos, por exemplo, que tem agências pelo Brasil inteiro, mas nós temos uma operação de produção de cachaça industrial e todo mundo tem direito e todo mundo tirou. A gente tem uma operação em quase todos os estados do Brasil de vendas de pessoas que estão na rua, no campo e tiraram, né? Então, eu já falo que para esse tipo de realidade, dá para fazer, sabe? Óbvio que eu já conversei com empresas que têm mulheres embarcadas, pais embarcados, como fazer isso? Como criar atmosferas adequadas para a readaptação dos pais em momentos que eles não podem ficar tão ausentes com os filhos. Então, assim, existem casos mais difíceis do que uma empresa de bem de consumo como o nosso, mas acredito que tudo é possível. Eu costumo brincar que daqui 20 anos a gente vai olhar para trás e vai falar assim, gente, você lembra quando os homens tiravam só 5 dias, ou não tiravam nem 5 dias? Vai parecer uma coisa meio surreal, assim, sabe? Enfim, eu acho que esse é um pouquinho dos desafios, a gente fala mais daqui a pouco. Boa, Vini. Eu acho que uma boa empresa pensando no desafio do gênero, né, do acolhimento da questão de equidade de gênero, uma boa empresa para a mulher trabalhar, uma boa empresa para a família trabalhar. E no momento que a gente igualar, né, os desafios e os benefícios associados à chegada de uma criança, a gente vai estar igualando também as condições de você competir em pé de igualdade e equidade no mercado de trabalho, né? É muito importante. Acho que a desconstrução do argumento financeiro é essencial. A gente vai trazer aqui alguns números, eu acho que é importante a gente deixar como residual desse papo essas provas numéricas também, quantitativas, para mostrar, olha, gente, na ponta do lápis essa conta faz sentido, né? Não existe sim um benefício. E eu queria trazer aqui também um desafio que eu percebi também das consultorias da Filhos no Currículo e das nossas conversas com o mercado, que é o desafio do engajamento da liderança nessa pauta, né? Então, muitas empresas, por uma questão cultural, acreditam que essa pessoa fora do mercado de trabalho, por período da licença, ela vai refletir em impacto de resultados, e como vai ser essa transição, como vai ser essa passagem de bastão. E aí eu queria trazer o Hector aqui de volta para a conversa no chapéu de liderança, né, Hector? Eu sei que você tem um time embaixo de você, e imagino que você tenha muitos profissionais com filhos, e eu queria trazer aqui para a conversa, então, os desafios da liderança, não só na sua experiência, porque você já vive uma cultura muito acolhedora e empática, mas dos seus pares, colegas, o que você percebe como desafios para esse líder acolher a pauta, acolher uma política de licença familiar estendida, por exemplo? Bom, eu acho que são alguns pontos, Michele. Eu acho que, assim, primeiro de tudo, eu acho que os líderes devem pensar um pouco mais a médio e longo prazo quando eles olham aqueles profissionais, né? Não são 6 meses que vão fazer com que uma transformação de um negócio deixe de acontecer, né? Então, dar a correta dimensão do impacto, eu acho que é mais importante. Mas antes de falar de impactos do negócio, eu acho que o maior desafio, na verdade, ele não está nem a ver necessariamente com o business, mas ele está a ver em criar uma cultura de transparência, de abertura e de segurança para que aquele time se sinta à vontade de poder planejar o nascimento dos seus filhos, de poder contar, né, sobre isso, de poder falar abertamente sobre isso, de poder ter a liberdade de tirar e usufruir desse benefício da melhor forma possível. Então, eu acho que o maior desafio hoje da liderança
é disseminar essa cultura de forma muito segura e transparente dentro dos seus próprios times. E aí, falando agora do ponto de vista de negócio, sim, eventualmente, né, quando a gente soube do benefício, houve essa preocupação de como é que ficaria o business, mas a cultura da organização, e eu vou falar um pouco da Diage, vou falar um pouco para fora, tá? Como ela é extremamente acolhedora e preocupada com os funcionários em todos os ângulos, até em momentos em que estruturas ficaram mais sobrecarregadas, houve apoio da companhia, seja para colocar alguém para cobrir, seja para priorizar esse tipo de atividade, seja para adiar, de repente, projetos que são menos importantes para o negócio e mais relevantes. Então, uma coisa, ela se configurou de uma forma inicialmente que funcionou, né? E aí, mais do que isso, que foi até um ponto que o Vini colocou, foram dadas oportunidades para que as pessoas ocupassem esses desafios. E é muito engraçado, porque a paixão que a pessoa ela exerce no momento que ela tem uma oportunidade como essa, até a entrega dela aumenta, né? Porque ela se sente tão prestigiada de ter uma oportunidade de fazer um assignment, né? Um second, por exemplo, que todas as licenças que eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, eu não consegui ver nenhum impacto significativo do negócio. Pelo contrário, eu tenho vários exemplos positivos de como o negócio muitas vezes conseguiu entregar até mais, né? Onde a gente conseguiu realmente superar. Então, falando um pouco para fora, né? Eu sei que a gente vive hoje no Brasil com diversos cenários de cultura organizacional. O que eu acho que os líderes, eles precisam, de novo, não só encorajar o seu time, mas também encorajar os seus pares e os seus superiores a criar essa cultura de segurança e, ao mesmo tempo, entender qual o plano de ação, né? Quais são as iniciativas que precisam ser dadas para suportar o negócio, para suportar quem fica durante o período da licença, seja dando oportunidade para outras pessoas, seja, eventualmente, contratando recursos temporários para cobrir, seja priorizando atividades, enfim. Se a gente tiver um foco e uma boa vontade no sentido de procurar soluções, a coisa vai acontecer e, como o Vini falou, talvez trazendo até mais resultado do que o modelo anterior. Eu escuto você falar, Hector, e eu vejo aqui na minha frente uma palavra importante da gente trazer nessa conversa, que é a palavra do planejamento, né? Eu acho que a gente tem, claro, salvo exceções, a gente tem um tempo para pensar sobre essa pauta, né? Existe aí um período de espera dessa criança. É claro que eu preciso fazer um parênteses, a gente tem casos onde a vinda dessa criança, ela é do dia para a noite, no caso de adoção, a gente tem um caso de perda gestacional, são vários casos, mas salvo esses casos, a gente tem um tempo de planejamento. Eu acho que essa é a palavra-chave para se organizar, tanto do ponto de vista de quem está se preparando para sair, como quem está liderando essa equipe, né? E a gente fala muito sobre isso nos nossos treinamentos, nas nossas trilhas de conhecimento, como trazer esse cinturão de planejamento, de ferramentas para essa liderança criar um ambiente de segurança para profissionais com filhos. E aí, queria aproveitar esse gancho para contar para todo mundo que está assistindo a gente aqui um presente, na verdade, oferecer um presente para todo mundo que está aqui com a gente, de um e-book produzido agora em agosto, em homenagem ao Mês dos Pais, produzido pela Filhos no Currículo, falando exatamente com essa liderança, como criar um ambiente de trabalho pró-paternidade. E a gente traz aqui 9 dicas muito concretas, que a gente pode aqui também investir um tempinho explorando, mas para dar realmente essas ferramentas para essa liderança criar um ambiente de segurança, né? Que passa por você não presumir necessidades, perguntar necessidades, criar um ambiente de trabalho flexível, com possibilidade de trabalho remoto, se possível, normalizando o tema da paternidade, né? Tem um dado que eu adoro também, de que 80% dos homens vão ser pais em algum momento das suas vidas, né? Então, esse é um tema de todas as pessoas, ou você é pai de alguém, mãe de alguém, ou você é filho de alguém. Então, né, ninguém nasceu aqui de chocadeira, a gente faz parte da jornada da parentalidade de um jeito ou de outro, né? Então, vamos normalizar esse assunto, faz parte da vida, e é o que o Hector disse também, né? E acho que foi o Vini também que trouxe. Eu vou entregar o meu melhor no trabalho quando eu vier com a minha identidade por completo. E se meus filhos fazem parte da minha identidade, eu preciso trazer essa potência para a minha vida, né? Eu preciso falar aqui que o Tom e o Alex estão no meu currículo e que eu sou uma profissional melhor por causa deles. A minha equipe precisa saber que essas 2 crianças existem na minha vida e que são, sim, a minha prioridade para eu entregar o meu melhor, né, na minha carreira. Então, eu encorajo aqui todo mundo a baixar o e-book, a compartilhar com as suas lideranças, porque parte dessa equação é realmente quem vai viver a cultura pró-parentalidade na prática e transformar os valores que estão na parede
da companhia em prática é a liderança, né? Então, trago muito a liderança para essa conversa. Vini, quero voltar para você e te perguntar, né? A gente falou muito sobre resultados. E aí você deu já um gostinho, mas acho que você estava guardando um pouco para esse momento da pergunta, né? Eu quero que você me conte um pouco desses resultados, quali e quantis, né? O Hector trouxe aqui muito do quali pela história dele potente, mas me conta em termos numéricos, principalmente, o que você sentiu nesses 3 anos de resultados depois da licença familiar implementada? Não, legal. E eu vou trazer um resultado bem novinho que caiu agora para a gente em julho, agora, né, depois dos 3 anos. Mas, basicamente, a gente tem uma pesquisa de clima, né, organizacional que vai mensurar o engajamento das pessoas e como que os funcionários e funcionárias estão apaixonados com a empresa, né, ou se eles realmente querem ficar aqui. E aí, a gente tinha um índice relacionado à diversidade e inclusão, que é onde que as pessoas se sentem elas mesmas, né, em todos os aspectos, que era 79%, né? A gente bateu 89% nesse ano, né? Então foram 10% de aumento, é muita coisa, a gente chegar na casa de 90%. E lá tem perguntas específicas sobre diversidade e inclusão, né? É um index, né? É um índice que tem mais 4 perguntas, então esse para a gente já foi um elemento enorme. E quando a gente fala de turnover, por que você ficaria na empresa? Pessoas que estão saindo falam, olha, estou saindo por causa que teve uma oportunidade fantástica, mas, cara, dói meu peito sair porque é uma empresa que realmente valoriza a diversidade, aqui eu posso ser eu mesmo. Então, isso mostrou para a gente que a nossa capacidade de atrair, reter, né, e ter um índice de felicidade na empresa está muito atrelado com as nossas políticas progressistas e nossa cultura relacionada à diversidade e inclusão. Então, isso para mim já é um grande ganho. Financeiramente para a companhia, assim, claro que uma empresa que investe em diversidade, a gente sabe que ela vai ganhar indiretamente, né? Mas a gente chegou a ter impacto direto à venda de produto. No primeiro ano, a gente fez uma campanha de Johnny Walker, atrelado aos Dias dos Pais, e pais contando a história, né, deles como pais, e a gente divulgando a política, que a gente teve vendas no nosso canal de e-commerce que dispararam, mais do que triplicaram, né? O impacto da licença, obviamente, conectada com o negócio. E aí a gente reverteu parte desse dinheiro investido com comunidades e consultorias que trabalham com o fomento de equidade de gênero e parentalidade também. Foi uma maneira também da gente reverter esse dinheiro que a gente ganhou com esse elemento. E eu acho que tem um outro ponto, que é esse que é um pouquinho mais novo para a gente, que eu acho que essa cultura de transformar a licença, que é uma coisa que vocês falam muito no Filhos do Currículo, eu acho que é o core, assim, o essencial de vocês, em algo que não pode ser um problema. Vai, gente, vamos pensar aqui para quase todas as empresas, o pessoal que está escutando a gente, a nossa história de vida, né? A maternidade como um problema para várias pessoas. Problemas para o chefe, que vai ficar sem alguém, ou a chefe. Problemas para a equipe, que agora vai ter que se dividir para ocupar o espaço daquela mãe que estava saindo. Problemas para a mãe, que vai ficar preocupada com a ausência e o problema que ela está colocando lá, que ela não está conseguindo se conectar com a família. E aí isso vai virando um ciclo vicioso, negativo, onde que a gente já sabe onde que vai cair, seja um índice alto de desligamento de mulheres no pós-retorno, ou não quero contratar, tudo que a gente já sabe que é negativo dado a maternidade como um problema. Então, associar essas duas palavras é tão errado, né? E a gente percebeu, depois desses 3 anos, que a licença estendida vai eliminando isso para as mulheres. Aí são as mulheres mães que saíram, que, como o Hector, também tiveram experiências iguais, ou substituíram, ou foram promovidas do mesmo nível, até mais, porque agora a gente tem muito mais mulheres na liderança, então casos como o do Hector aconteceram muito mais com mulheres, inclusive. Onde que elas falam, agora eu me sinto livre para sair. E vejo que sair de licença é bom pra caramba, porque é normal, né? Todo mundo tira aqui, os homens e as mulheres. Só que isso só aconteceu, depois de 2, 3 anos, quando realmente virou uma normalidade. Todos os níveis tiraram, os índices de pessoas de mulheres que antes saíam por conta própria, mas às vezes porque se sentiram, né, nesse ambiente hostil ou foram desligadas, era 50%. Hoje a gente está falando já na casa de 20%. Então, são números impactantes que era uma dor, a gente não sabia como resolver isso. Eu lembro quando eu estava no MM360, no encontro há 4 anos atrás, e sempre ficava aquela, como que a gente realmente resolve isso? E eu te falo, cara, agora depois de 3 anos, é isso, é cultural. Se culturalmente não for um problema mais, não vai ter mais isso. E acontece de verdade com a gente, os índices praticamente acabaram. E hoje, por exemplo, a gente teve uma mãe que saiu, que ela conta para esse índice, ela saiu 6 meses, e a gente deu uma extensão de mais 6 meses não remunerado para ela. Ela ficou 1 ano e depois ela decidiu sair, mas porque ela tem uma questão com o filho,
que o filho tem algumas situações que precisa de muito envolvimento dela. Ela decidiu sair, mas ela falou assim, mas eu acho que eu vou voltar daqui 6 meses. E a gente deixou aberto, sabe? Assim, então, mesmo o índice de 20% é um índice que está muito próximo. E o caso dela, eu acho que é um pouco do que eu vou falar de futuro, do que a gente pode até melhorar ainda mais, né? Porque, honestamente, depois que eu implementamos 6 meses, eu estou achando 6 meses pouco, tá? Essa é a verdade, mas eu vou explicar por que eu estou pensando nisso mais lá para frente. Mas, enfim, eu acho que esses são os números, são os maiores impactos que a gente está trazendo aqui e é o que está revolucionando, sabe? Essa cultura de poder se sentir à vontade para sair. Só para fechar, essa oportunidade que muitas pessoas estão tendo de fazer um second, de fazer uma experiência, também está sendo de ouro para a gente. Porque muitas pessoas, às vezes, passam a vida numa área e aí, de repente, ela tem a oportunidade de se aventurar em outra que ela não faria. Eu nunca vou esquecer quando eu conversei com o Hector, e você vai voltar? Ele falou, você tá doido, eu nunca mais volto, eu quero ficar em vendas, oportunidade, eu quero ficar aqui em vendas. E ele ficou mesmo, a história que ele contou. Mas ele só teve a oportunidade porque alguém saiu de licença. Olha você ver que bacana. Então, acho que isso é também um tesouro pra gente. Nossa, que legal. E acho que, né, a história do Hector e a minha são provas vivas de que essa, né, é uma oportunidade de você se experimentar numa outra carreira e faz toda a diferença ver por esse ponto de vista. E Vini, me chama a atenção também uma conversa anterior que a gente teve, você comentou comigo que quando a licença ela se estendeu para figuras paternas, né, você teve um impacto indireto no engajamento de mulheres, né? Olha que louco, né? Como uma coisa está associada, como realmente tantas mulheres perceberam e se sentiram mais felizes trabalhando na Diageo quando o tema foi para além da maternidade, quando essa pauta virou uma pauta parental. Isso que eu falei faz sentido? Você lembra dessa nossa conversa? Faz. É um pouco disso que eu te falei, assim, do tipo, para a mulher sair de licença, ela tinha que enfrentar muitas barreiras, né? Era um problema. Então, quando você remove essas barreiras, quando você não classifica mais como problema, mas como uma oportunidade, e aí ela olha para aquilo e fala, poxa, finalmente. Mas por quê? Porque antes, como a divisão era clara, né, e de fato ela sentia, e de verdade deveria se sentir, poxa, vou criar um problema para o meu time, vou ficar preocupada, será que eu vou voltar? Será que a minha cadeira vai estar lá? Isso tudo foi sendo retirado, sabe? Quando foi uma política integral para todo mundo. O que é assim, por um lado a gente tem que falar disso também, né? Só quando os homens tiveram os benefícios é quando caiu a ficha, né? E é muito cruel isso, né? Só quando eles tiveram, quando foi para todo mundo, que a gente conseguiu tirar as barreiras para as mulheres, de fato, né? Quando essa conversa tem que acontecer, né? Mas hoje, por exemplo, os homens têm não só a obrigação, né, de trabalhar, porque ele só tem 5 dias, né? Então, mesmo aqueles que querem sair não podem sair, mas eu também jogo para a mãe, única e exclusivamente, todos os problemas relacionados, né, à maternidade, que vai estar conectada com o trabalho, que é tudo que eu falei aqui agora. Né, o problema que vai ser para o time, o problema para o chefe, o problema que talvez não vai ter a cadeira dela quando ela voltar. Então, assim, eu acho que é um pouco dos benefícios imediatos que as mulheres tiveram quando lançamos a licença. Perfeito. Hector, e esse pai, né? Vamos trazer esse pai aqui para a conversa. Não só o pai da Diageo, como o pai do mercado como um todo. Assim, o que impede ele de tirar uma licença estendida? Quais são os receios que passam na cabeça desse homem em usufruir de um período de uma licença estendida? Eu acho que assim, são alguns, né? Eu acho que talvez um dos primeiros o que eu vou perder nesses 6 meses, do ponto de vista de entrega, do ponto de vista de visibilidade, né? De projetos que podem estar em andamento, do ponto de vista competitivo, né? Muitas vezes você está olhando um par seu, você está concorrendo para uma vaga, você vai pensar, puta, tem uns 6 meses a menos. São vários os grilos, né? Que podem passar pela cabeça aí desse profissional quando ele vai sair por um período assim, porque claro que existe uma parte muito positiva, mas essas inseguranças elas acontecem também. Mas a partir do momento que a empresa, de fato, ela cria uma política, ela traz essa cultura de transparência, de segurança, de você poder abertamente questionar o seu gestor, questionar o seu RH, expor as suas inseguranças e ter uma devolutiva muito transparente, consistente e confiável, esses grilos, eles são desmistificados ao longo do tempo, né? E mais do que isso também, eu vejo, e o Vini vai me deixar mentir, mas a própria liderança, né, posições altas dentro da Diageo, tiraram, né, deram um exemplo. A gente sempre teve um exemplo de
toda a organização, tirando inclusive os níveis mais elevados, né? Então, isso tudo vai te dando uma confiança de que esses grilos, entre aspas, eles não são corretos, mas ainda que fossem, né, o que não é o caso, para o objetivo que está sendo a licença, né, para o objetivo de você estar ali fazendo a sua parte, né, eu brinco muito que não é ajudar a sua esposa, né, mas é fazer a sua parte, né, fazer a sua metade, ou talvez até mais em alguns momentos, né, para cuidar do seu filho, para zelar da sua família, é fundamental. Então, eu acho que esse, de verdade, é o maior desafio que a gente tem dentro desse benefício. E acho que a gente percebe, né, depois desses meses todos de presença exclusiva, né, o impacto disso no próprio crescimento profissional dessa figura parental, né? E eu gosto muito de trazer esse dado também da Filhos, numa pesquisa nossa, de que 98% das pessoas se reconheceram com habilidades a partir da relação com os filhos, né? E eu destaco aqui empatia, liderança, gestão de conflitos, produtividade. Então, eu gosto, a Cami, minha sócia, gosta de trazer essa expressão. É o MBA mais potente que você poderia fazer, né? Aceitar esse convite de viver a sua parentalidade. Fora os impactos na criança, né? A gente tem aí muitos estudos que mostram como essa janela aí da primeiríssima infância é essencial para o futuro dessa pessoa em todos os sentidos, psicológico, motor, social, né? Impactos que associam uma parentalidade protagonista com menores índices de depressão, de ansiedade, de transtornos nessas crianças. Então, realmente é um tema de impacto para essa figura parental e para essa criança que vai crescer com vínculos sólidos, né, e com um apego seguro estabelecido. Então, gosto muito de trazer isso para a conversa. Sim, e Michele, deixa eu aproveitar para colocar só um parêntese aqui também sobre até o ponto anterior. Eu quero depois contar um pouco mais também da minha experiência, né, todos os ganhos aí de ter tido a licença, mas ainda também falando um pouco da parte dos grilos. Mesmo saindo 6 meses, né, a gente está num processo agora de finalizar. Na verdade, já finalizamos nosso processo de avaliação, muito mais de comunicação dos grades de cada funcionário, mas a política está tão bem estruturada que nem passa pela minha cabeça de que esses 6 meses interferiram de alguma forma na minha avaliação de performance do ano, né? São 6 meses que estão separados da conversa, vão ser avaliados, obviamente, os meus 6 meses de entrega, e ao mesmo tempo eu sei que a companhia está olhando para mim, não necessariamente por 6 meses ou 1 ano, mas por um profissional que ela olha por um prazo muito maior, né? Um profissional de médio e longo prazo. Então, eu acho que esse tipo de segurança também, principalmente do ponto de vista do processo avaliativo, né, da avaliação de performance, isso está claro, é fundamental para que as pessoas tenham essa segurança em realmente sair com tranquilidade. Perfeito, acho que esse é um exemplo muito concreto de como criar esse ambiente de segurança a partir de políticas de bonificação, de performance claras e muito estabelecidas. E eu acho que vale a pena, Hector, você contar um pouquinho para a gente, assim, acho que 2 momentos muito decisivos e que também podem ser barreiras para esse pai e para essa mãe, enfim, no usufruto da licença, que é o momento da saída e o momento do retorno, né? Então, eu vou sair, o que passa pela minha cabeça? Como é que vai ficar essa minha vaga? Será que eu vou perder espaço? Será que eu vou voltar aqui para uma outra companhia? Quando eu voltar, né? Como é que eu fui recebido ou recebida? Como foi essa minha reintegração? O que rolou no período que eu estava fora? Por acaso vocês teriam, né, do ponto de vista tanto de quem viveu a experiência como de quem lidera essa pauta, né, do Vini e do Hector, boas práticas para cuidar desse momento da saída e do retorno? Bom, posso começar aqui. Eu acho que o momento da saída ele é um momento misto entre uma excitação no sentido de falar assim, cara, que bacana, olha a experiência única na minha vida que eu vou viver, e claro, de preocupação em como é que você deixa o negócio o mais redondo possível. E aí, falando um pouco de boas práticas, eu acho que uma que é super positiva é praticamente 2 meses antes da minha saída, já tinha sido definido quem seria o meu sucessor para essa cadeira. Então, não só eu sabia com antecedência quem viria, como eu tive todo o tempo necessário para fazer um handover com qualidade, né? Passar todas as coisas que eu precisava com cuidado, com tempo, com calma. E mais do que isso, né? Ainda tive um tempo para meio que essa pessoa começar a tocar a operação e eu ficar ali de backup para dar para ela também
uma segurança, né, de que eu estava ali suportando, ajudando e, ao mesmo tempo, minimizando qualquer tipo de impacto no negócio decorrente dessa transição. Então, eu particularmente acho que isso aí é fundamental para que a gente tenha essa questão. Do ponto de vista de segurança, de saída, foi muito tranquilo, do ponto de vista do meu gestor também, né? O que ele me pediu, obviamente, foi para que eu fizesse realmente o handover com qualidade, deixasse as coisas de maneira organizada, mas não houve nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de desconforto no sentido, puta, você vai sair de licença, e o negócio, e como é que a gente vai fazer, de preocupação, de pressão, nada. Eu saí de maneira muito tranquila, de maneira muito... Sinceramente, a pressão estava muito mais em mim, no sentido de fazer um bom handover, do que necessariamente do que eu estava recebendo da companhia. Então, eu posso dizer e afirmar assim que foi muito suave, tranquila e fluida essa minha saída aí do processo. E aí o retorno... Primeiro que uma coisa que eu preciso ressaltar, assim, né? Nesses 6 meses que eu fiquei de licença, eu não recebi uma ligação, um WhatsApp, uma mensagem de texto, nada da companhia para me pedir nada de negócio. Ah, quero tirar uma dúvida. Ah, isso aqui está dando um problema. Nada. Foram 6 meses desligado da operação, focado no meu filho. Isso é fundamental, porque assim você consegue, de fato, focar, né, na sua paternidade, não se preocupar com o que está acontecendo, não criar uma cultura de ansiedade, porque imagina se a empresa estivesse me acessando o tempo inteiro, como é que eu não ia ficar durante a licença? E talvez isso pioraria, inclusive, a minha volta, né? Então foi muito tranquilo. E quando eu voltei, eu fui recebido de braços abertos, né, para um novo desafio, claro, com frio na barriga, porque eu estava assumindo uma nova cadeira, mas de maneira muito fluida, de maneira muito tranquila, com todo o apoio necessário para que eu pudesse assumir a operação. E sabendo ainda de que, mesmo tendo que conciliar agora, né, todo entre aspas, uma atenção adicional que antes eu não tinha por não ter filhos, que a empresa estava do meu lado para entender, para me ajudar e para ter a compreensão necessária de que a gente seguiria nesse desafio juntos, né? E não só sozinho. Acho que um pouco do resumo. Vini, você quer complementar com algo do ponto de vista da companhia? Eu quero sim, eu falo assim, ó, a gente está em gerações de pais aí, né? Depois do lançamento, já que estão uns 3 anos, né? O Hector, vamos dizer que é da segunda geração. A primeira geração nem tudo foi flores. Assim, a primeira geração é aquela que rompe, né? Mas acho que um golaço foi o que ele falou, dos exemplos, né? Isso molda a cultura. Então, o diretor foi o primeiro a sair. E aí a história dele reverberou em todos os lugares. Mas aí depois 2 outros líderes regionais de venda saíram, inclusive um que o Hector substituiu na época, que era o Ricardo Santa Rita, pai da Nina. E aí, eu lembro direitinho da conversa com o diretor de vendas, que era uma outra pessoa. Né? Ele trouxe várias preocupações. Eu falei assim, legal, a gente vai conversar aqui, mas essas preocupações você não vai levar para a conversa com o seu liderado, não. Fique entre a gente. E aí eu acho que tem que ter isso mesmo. O RH tem que estar presente, porque vai ter preocupações, medos, né? Mas no final das contas, leva esses medos seus para terapia, para o seu RH, para outro fórum, mas, cara, com o time, você tem que ser 100% supportive. Né, tem que suportar 100%. E foi o que aconteceu, e eles saíram, né, mas ainda assim um pouco querendo se conectar numa convenção de vendas, numa reunião importante, aí a gente ia falar, não pode, não dá, não é assim. Teve pais que não saíram naquele início, né, o índice era menor, hoje a gente já atingiu aí 95% de pais tirando 100%, antes era melhor, era na casa de 78%. E aí tinha pais, e eu já contei essa história algumas vezes, a história do Rafael é muito bacana, é rapidinho, mas é muito bacana, né? Ele falou, olha, eu não posso tirar, vou tirar um mês só, porque lá em casa já montou campamento. Minha sogra, minha mãe, minha cunhada, minha irmã, e não tem espaço para mim. E aí a gente começou a perceber, que eu acho que também é uma barreira, e a gente vai quebrando, que a gente tem que ajudar esses pais a ressignificarem esse papel de homem como pai, porque ele não tem exemplo na família, não tem exemplo no ecossistema dele. Os primeiros exemplos são os da Diageo. Então, a primeira geração não tinha, o Hector tinha a primeira geração para se espelhar, inclusive o próprio Santa Rita que ele substituiu. E agora a gente está na terceira geração, né? O Daniel, que é inclusive conhecido do Hector também, trabalha com a gente, saiu, pai do Léo.
E aí você já vê que as preocupações são outras. As pessoas já chegam e falam assim, e aí, Vini, você não vai engravidar, não? A sua vaga é tão bacana, já queria fazer sua vaga. O pessoal me fala isso comigo, porque eu quero ser pai em breve, né? E aí tem gente olhando a minha vaga para ficar 6 meses lá para curtir, ou seja, do tipo, não só é legal, mas tipo, vamos fomentar. Sejam pais, né? sejam pais. Sejam pais. Então, esse é o nível que chegou agora. Então, assim, tá bem divertido. Que legal, que legal. Eu queria trazer aqui algumas conversas, algumas perguntas do público. A gente está chegando aqui nos nossos 15 minutinhos finais. Acho que vale a gente fazer uma pausa e escutar aqui o que o pessoal tem para dizer. Primeiro, eu queria comentar, gente, esse conteúdo vai subir no YouTube depois, inclusive com legendas, tá? Eu queria até avisar, eu esqueci de fazer esse comentário, peço desculpas. A Bruna está comentando aqui com a gente que ela é deficiente auditiva, que ela não está conseguindo acompanhar aqui ao vivo. Bruna, a gente vai subir esse conteúdo depois com legendas e eu faço questão de te passar o link para você poder acompanhar. E eu acho que tem aqui algumas perguntas bem bacanas. Uma aqui que eu vou projetar aqui para a gente acompanhar juntas, da Gabriela. E ela assim, talvez ela traz uma pergunta do meu roteiro de outra forma, né? Então, pensando aqui, Vini, em uma empresa que não sabe por onde começar, né? Assim, tá querendo dar o primeiro passo. E aí ela traz aqui algumas questões bem práticas de como foi implementar, principalmente do ponto de vista de comunicados, desconfortos. Se você pudesse dar, assim, 3 dicas concretas de como começar a implementar, o que você diria aqui para a nossa conversa? Cara, a primeira coisa é procure ajuda, né? A boa notícia é que tem ajuda, né? O Movimento Mulher 360 hoje é um grupo que traz muito benchmark, né? Filhos do Currículo é uma consultoria que vai te dar todo o apoio. E eu tô aqui, e outras pessoas de empresas também, para falar um pouquinho com detalhe, porque não dá para falar aqui na live, porque realmente aí a gente teria que ter uma conversa e eu consigo, obviamente, passar muito das nossas dores e as dificuldades que a gente teve. E eu acho que um outro ponto para ajuda muito nesse nível é criar esses gatilhos, né? Se você tem um gatilho que vou atingir 35% de representatividade feminina e vou lançar a política, também já compromete a alta liderança, né? Que é o terceiro e última dica que eu colocaria. Assim, a alta liderança tem que estar super envolvida desde o início, né? A Diageo foi Londres, né? Que é nosso quartel-general, digamos assim, tomou a decisão, baixou e tinha que fazer, Gabriela. Assim, não tinha como, porque se eu ficar esperando o momento ideal, nunca vai existir o momento ideal. E aí você fala, poxa, mas de repente chegou a notícia, a gente teve que comunicar em uma semana, em um mês, aí a gente só fizemos alguns ajustes do ponto de vista legal, porque tem toda uma agenda também de como que a gente vai estruturar isso legalmente para adaptar ao país, e a gente divulgou. O time de RH foi capacitado e orientado para ocupar os espaços de escuta, principalmente. Mas você fala, putz, você faria alguma coisa diferente? Cara, eu teria milhões de coisas que eu gostaria que acontecessem antes, mas foi melhor a gente ter feito e depois ter, né, construído em cima do que ter esperado esse ambiente perfeito, que ele não existe. Agora, de fato, me preocupa, eu falo muito com algumas empresas, do tipo, daquela licença for divulgada e ela não pegar. Sabe, igual aquela lei que não pega no Brasil? Então, isso é muito importante tomar cuidado antes. Quais são as principais barreiras para talvez isso aqui não pegar? E aí montar um plano de ação para mitigar esses impactos, mesmo que seja durante, né? E igual eu falei, se você tem um diretor que vai sair, isso já tira 50% das barreiras, porque o exemplo está ali. Foi o que o Hector falou. Como pai vendo os diretores e os líderes saindo, ele fala, poxa, eu posso sair também, né? Eles saíram e voltaram. Isso é 50%. E eu acho que tem um lance também de entender que a empresa dá alguns sinais, não necessariamente associados à licença parental, à saída na licença, mas um sinal se a cultura ela é acolhedora ou não. Tem um comentário aqui da Gabriela que ele traz um pouco a clareza da importância do processo de recrutamento para dar um desses sinais, né? Então, por exemplo, ela comenta aqui que a gente já consegue perceber numa entrevista, por exemplo, se isso é um problema ou não, né? Com perguntas do tipo: você tem filhos, né? Nas entrevistas, a gente já consegue ter uma dica se realmente isso vai ser ou não uma barreira para a organização. Se você tem uma liderança que entende filhos como algo naturalizado ou uma barreira, né? Então, acho que isso realmente acontece. E aí, não sei se Vini, você tem alguma sugestão nesse sentido para desconstruir esses vieses em processos seletivos, sabe? O processo seletivo ele tem que ser totalmente sem viés, né? Esse tipo de pergunta não tem que ser proibida mesmo, né? Os gestores e o time de recrutamento e seleção tem que ser treinado e saber quais são as perguntas que eles devem fazer e esquivar dessas perguntas, né? Claro que a pessoa pode abrir e falar um pouco dela. Eu acho que, óbvio, né? Acho que na Diageo, você já vendo uma empresa que valoriza a maternidade e a paternidade, às vezes a conversa até acontece lá,
né? Igual eu falei, de uma maneira positiva, mas nunca puxado pelo recrutador ou pelo gestor, né? Eles têm que focar totalmente em competências, nos objetivos específicos daquela vaga, dúvidas específicas sobre o processo seletivo, nada da vida pessoal da pessoa. Com certeza. E assim, acho que do ponto de vista aqui também de quem tem filhos, entender que se essa pergunta surge, assim, a gente precisa trazer a potência por trás dos nossos filhos para essa resposta, né? Então, quais são realmente essas habilidades que nasceram em mim com a parentalidade, que me agregam no currículo? Se eu fiz uma pausa na minha carreira, isso não é um motivo de vergonha, não é uma informação a se esconder, né? E eu também aprendo todos os dias nesse meu papel parental. Acho que fica também essa... Né, a gente já vem para essa conversa com muito medo dessa pergunta e assim já pedindo desculpas na resposta, e pelo contrário, isso é uma potência, é um ponto que a gente pode explorar positivamente na nossa história de vida. Acho que tem um lance também legal para a gente trazer para a conversa. A gente está falando com uma empresa super pioneira, né, que é tendência nessa pauta, mas a gente também, né, acho que esses 3 anos eles também ensinaram para a Diageo, e acho que a gente também está aprendendo de futuro em como trabalhar o tema da licença estendida daqui para frente. Queria ouvir um pouco de vocês, assim, quais são os próximos passos, quando a gente pensa em futuro, onde está a energia de vocês, onde ainda lapidar essa pauta dentro da Diageo? Do ponto de vista de RH, assim, a gente ainda é muito conservador, pensando como país, por exemplo, sobre benefícios, né? A gente tem benefícios muito clássicos para uma família cis heterossexual, pai e mãe com, sei lá, 2 filhos, né? E aí, quando a gente olha para novos modelos plurais de família, eu preciso ter benefícios mais flexíveis que atendam essa família, né? Então, acho que esse é um caminho. A gente lançou agora uma política de adoção com ajuda financeira, inclusive, para ser uma extensão da política familiar. Essa política garante gastos com a adoção no geral, a gente vai reembolsar. A gente tem uma política que é essa que eu falei da mãe. Às vezes, os filhos vão precisar de uma necessidade de presença dos pais na integral, por uma questão, às vezes, de saúde. E aí a gente dá mais 6 meses de licença não remunerada, né? Então, totalizando 1 ano inteiro. Eu acho que isso também já vai avançando um pouco, né? E as políticas acessórias, como perda de criança, como que isso vai ser, né? E momentos específicos. Essa é uma política que a gente vai lançar esse ano. A política que a gente colocou de substituição, a gente acelerou e deu mais incentivo para as pessoas realizarem. Então, isso foi criando um ambiente mais interessante. Mas, como eu falei, eu acho que a parte de benefícios seria um pouco do futuro para a gente. Legal, e acho que se complementa aqui na pergunta da Gabriela também, que você até comentou alguns dos casos, né? Como é que vocês fazem no caso de licenças para casos de perda gestacional, parentalidade com algum tipo de desafio, e acho que você acabou abarcando aqui na sua resposta isso, e assim, acho que vale reforçar. A gente fez uma pesquisa recentemente também com o apoio do movimento para mapear o que é um ambiente de trabalho pró-família. E assim, não é surpresa dizer que pessoas que passam por desafios associados à parentalidade, seja como nessa pergunta, perda gestacional, parto prematuro, crianças com alguma necessidade específica, né? Tudo isso impacta ao longo de toda a jornada na experiência dessa pessoa. Aí concordo contigo, Vini, que a gente está, né, engatinhando ainda, e que bom ouvir que existem essas políticas na Diageo, mas acho que esse é um assunto que a gente precisa começar a trazer também para a conversa, essas intersecções todas dentro da pauta. Muito, muito legal te ouvir. Hector, vou voltar aqui um pouquinho contigo, a gente está caminhando no fim. Eu queria voltar aqui muito para o papel da liderança, que eu acho que você trouxe aqui com muita segurança uma visão, assim, e também trazendo o formato das 3 dicas aqui para a gente sair com alguma coisa concreta na mão, né? Então, eu sou uma líder, tenho filhos na minha equipe, né? Os meus profissionais têm filhos. O que eu posso fazer amanhã para criar um ambiente que inspire segurança para os meus liderados com filhos, assim, de forma prática? Você tem alguma sugestão aqui para a gente caminhar para o fim do nosso papo? Tenho sim, Michele, tenho sim. Eu acho que, primeiro de tudo, é empatia, né? No sentido de se colocar um pouco no lugar do outro, né? Que talvez esteja dando notícia, ou esteja passando por esse momento, por essa situação. Uma liderança empática, ela é fundamental para que a gente possa entender, ouvir e saber lidar da melhor forma com os nossos times. E segunda coisa, eu acho que é uma cultura de abertura e transparência, né? Eu acho que hoje os funcionários eles têm que sentir que tem a liberdade para poder conversar sobre esse assunto, para poder esclarecer dúvidas.
Eu acredito muito que, como o Vini falou, né, a maternidade ou a paternidade não pode ser um problema. Eu acredito muito num cenário onde os funcionários eles se sintam até felizes de contar para o seu gestor que vão ter um filho, que vão ter uma filha, né? Claro que é uma jornada, isso não vai acontecer do dia para a noite, esses grilos também não vão sumir do dia para a noite, mas eu acho que se todas as organizações caminharem nesse sentido, isso vai ser talvez um dia uma boa notícia em 100% dos casos, né? E eu acho que um terceiro passo muito importante é garantir que a liderança vai estar apoiando e de que esse movimento ele vai ser muito bem planejado do ponto de vista do business e do ponto de vista de carreira daquele profissional. E aí, do ponto de vista de carreira, considerando quais são as ambições, né, qual o plano de carreira dele e, ao mesmo tempo, quais são as suas angústias, como é que a gente trata isso com ações concretas de maneira segura. E do ponto de vista de business, que vai ser feito, de fato, um handover muito bem estruturado, que a gente vai ter um nome para a pessoa que vai substituir com antecedência, essas pessoas que vão conseguir realmente trocar ali com um tempo hábil para não gerar um impacto para o negócio, uma forma de maneira realmente muito bem estruturada e organizada. Então, eu dividiria um pouco nesses blocos aqui para que a coisa de fato funcione de maneira significativa. Concordo. E eu vou acrescentar aqui três sugestões aqui na lista de coisas que estão mencionadas no e-book que eu acho que podem ajudar bastante nesse processo de liderança. Liderança, conheça os benefícios de parentalidade. Mesmo se você não tiver uma criança, conheça, né? Você precisa saber para passar segurança para sua equipe do que se trata, quais são os benefícios que essa pessoa tem. Então, acho que é muito importante conhecer a política, você sendo ou não pai ou mãe. Você estimular que a sua equipe coloque os filhos na agenda, né? Então, assim, você vai ter um compromisso pessoal, uma consulta médica, coloca na sua agenda, bloqueia esse tempo e normaliza que isso está tudo bem, né? Não marca uma reunião de update meio-dia sem consultar. Às vezes até bom meio-dia. A reunião de time da minha empresa por muito tempo é meio-dia por uma decisão nossa. Mas assim, pergunte, não presuma, porque às vezes pode ser um momento de conexão que você está deixando a sua equipe não usufruir. E a terceira e última dica concreta, eu diria que é evitar piadas, né? Assim, zerar piadas que às vezes você acha que não tem nada demais e tem um fundinho. Então, por exemplo, vai ficar de babá hoje, né? Não cabe uma coisa dessa. Isso reforça um estereótipo que a gente quer desconstruir e tem que ser realmente cortado do nosso vocabulário. Então, tomar muito cuidado com essas palavras para não normalizar frases do tipo você vai ficar de babá hoje, cadê a mãe dessa criança, né? Isso tudo acaba associando os cuidados da parentalidade à figura feminina e a gente quer cada vez mais uma paternidade protagonista. Então, acho que, pensando especificamente no papel da liderança em um ambiente pró-paternidade, eu acrescentaria esses três comentários. Tá muito gostoso, tô adorando essa troca, mas a gente está aqui no nosso minutinho final. Eu queria mais uma vez agradecer Movimento Mulher pelo apoio de sempre, pela confiança, Diageo por essa oportunidade de compartilhar com o mercado, de dar voz à história, tanto do Hector como dos benefícios da empresa. Me coloco aqui à disposição e a Filhos no Currículo à disposição para ajudar e colaborar nessa pauta. Quero imensamente pedir um favor para todo mundo que está aqui, como give back desse nosso conteúdo, para avaliar a Filhos no Currículo, avaliar esse evento. Aqui na tela vocês estão vendo o QR Code para escanear para uma breve pesquisa. Para a gente é muito importante saber se o tom e a mensagem estão chegando aqui para vocês. E passo a palavra de volta aqui para o Vini e para o Hector para uma palavra de fechamento. Como vocês saem desse evento e como é que a gente encontra vocês? Michele, eu saio super feliz. Depois desses 3 anos, para mim ficou claro que a gente tem uma responsabilidade ainda mais como empresa, que é inspirar e ajudar outras empresas a trilharem esse caminho que a gente vem trilhando. Então, acho que a gente fez isso muito bem aqui e me coloco à disposição também para tirar dúvidas e continuar essa conversa. Perfeito. Eu também, assim, eu saio muito feliz da conversa. Eu acredito muito que cuidar cria vínculo, né? E o vínculo que hoje eu tenho com o meu filho, desde o primeiro mês, segundo mês, olhando para ele, aquele sorrisinho, aquele vínculo, aquele afeto, aquele carinho, eu vou levar para o resto da vida dele, né? A minha relação com ele se transformou para o resto da vida. E isso também faz com que eu seja muito mais apaixonado pela empresa que eu trabalho hoje do que eu era, inclusive, antes de sair da licença. Então, eu acho que empresas
têm essa prática estão criando um time de funcionários altamente dedicados e apaixonados por ter realmente isso como um benefício, como uma prática. E, enfim, quem quiser trocar mais uma ideia também, eu estou com o mesmo nome no LinkedIn, estou super à disposição. Um grande abraço. Muito obrigada, é um prazer ter todo mundo aqui com a gente. Não esqueçam de colocar os filhos no currículo e continuar seguindo a gente cada mês, uma masterclass com um tema, com um case para compartilhar com o mercado a criação de um ambiente de trabalho pró-família na prática. Obrigada, pessoal. Bom dia para vocês.